Este é o Podfaith Brasil, eu sou o Rafael, e se você se interessa por conteúdo cristão, você está no lugar certo. Agora perceba o quão terrível a pessoa chegar-se à Bíblia com apenas intelectualidade, sem o discernimento do Espírito, que é Ele que dá todo o entendimento da palavra de Deus, porque coisas espirituais só podem ser discernidas por coisas espirituais. Então, pega a xícara que o café está quente e o resto eu te conto. O livro diz. O livro diz assim, ó. Sabe os 10 mandamentos? Não tem os 10 mandamentos? Sim. Olha como é que é o 9º mandamento. Diz o seguinte. Levíticos capítulo 20, versículo 17. Tu pode colocar para mim versículo Levítico 20, 17 para o público ver? Aqui na TV, Pedro? O público precisa dar uma olhada nisso e eu preciso explicar isso para a pessoa. Levítico 20, 17. 20, 17. Vai falar dos 10 mandamentos. Mas eu quero falar dos 10 mandamentos para as pessoas. Porque as pessoas acham os 10 mandamentos tão lindos, né? É uma coisa tão gostosa, tão saborosa. Eu vejo os 10 mandamentos na praça pública, na frente de todo mundo assim. Aí o pessoal tá lendo e não tá vendo. Vamos lá. Opa, tá aqui. Levítico... Não, me perdoa, cara. Me perdoa, vai. É Êxodo 20, 17. Boa. Que louco. Eu tava pensando nisso, ali, pô, acho que é Êxodo. Olha aí. Esse é o homem que conhece a Bíblia. Né? Vamos lá. Deixa eu pegar um pouquinho esse ângulo da cara, porque eu não tô conseguindo ver. Não cobiçarás A casa do teu próximo. Vamos lá. Primeiro, calma, vamos ler devagar. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Casa, em primeiro lugar. Segundo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos lá. Se vocês lessem esse texto, vocês compreenderam o teor da malignidade que existe nesse texto? Meu Deus. Maligno? Você acha que ele é maligno? Olha ele aí, ó. Não, mas você fala sobre o fato de não cobiçar nada da mulher, inclusive os escravos, Não, os servos. Não apenas isso. Né? Veja Porque a que- gente tá falando, não cobiça o que- servo ou a serva, né? Veja que isso aqui é um Você acha Deus. que nós devemos cobiçar Não. Veja que é as Deus. coisas dos outros? Você cobiçar minha casa, minha mulher? Vamos lá. Veja que aqui é Deus dando mandamento só para homens. Para homens. Homens para homens. Não é para Para mulheres. pessoas, não? Não. Para pessoas. Não. Se fosse para pessoas, deveria ter aqui, não cobiçará. A mulher não deve cobiçar o homem do outro. Não tem. É não cobiçarás a casa do teu próximo e a mulher do teu próximo. É um mandamento para homens. É claro, cara, ele está falando com uma sociedade primitiva. Está falando com uma cultura de pessoas que eram um patriarcado. Como ele falaria na juventude, na primitividade das pessoas? Não tem como ser mais didático. Para que os homens pudessem gerenciar suas vidas e suas casas. Não é um mandamento para a mulher. Outra coisa, a casa está em primeiro lugar. A mulher vem em Não, cara, esse argumento não é válido. A ordem não altera os valores. segundo. E a mulher é uma coisa, tá ali, ó. Nem coisa alguma do teu próximo. Coisa alguma que ele quis dizer é a dimensão das coisas que as pessoas possuíam. Inclusive a mulher, não que estivesse coisificando a mulher, mas é que era um pertence a uma sociedade, volto a dizer, primitiva, que tinha esse sentimento de posse. Inclusive até os dias de hoje as pessoas têm esse sentimento de posse. Vai lá, não é raro a gente abrir os jornais aí e ver namoradinho matando namorada porque não quis mais ficar com ele. Então isso é do homem. Deus está tratando com o homem, não está tratando com pessoas altamente intelectualizadas e espiritualizadas, que é o contrário. Está dando uma lei para que as pessoas não sejam animais, não sejam selvagens. Para isso que veio a lei de Moisés. Entre todos esses utensílios que tem sido aqui, a casa é um utensílio, não é? É um bem ou não é? Sim. Pronto, a mulher está entre um desses utensílios. O escravo era um utensílio. O escravo não era uma pessoa. Ele era apenas um objeto. Sim, concordo, ele era um objeto, mas ele está lidando, está falando com pessoas
que estavam emergidas nessa cultura. Ele está falando a linguagem desse povo. Ele não está falando com pessoas do século XXI. Ele está falando com pessoas de 3, 4 mil anos atrás. Então, aqui tá deixando bem claro que todas essas coisas, cara, nem coisa, tá ali, coisa alguma do teu próximo. Então, quer dizer, se nem coisa alguma, isso quer dizer que ele dá um etc. Etc. Então, quer dizer que ele fala coisa, mulher, coisa é casa, coisa é boi, coisa é jumento, coisa é servo, escravo, escrava, certo? Tanto um quanto o outro. Certo? Feminino, masculino. E nem tampouco as demais coisas. É pra não cobiçar nada do que é Nada. do outro. Mas entenda o que Deus diz. Deus acaba de chamar a mulher de coisa. Não. É uma coisa. Não, é pra não cobiçar nada do que é do outro. O que é seu, você que tem que construir por mérito próprio. Cara, quando as pessoas achegam-se à Bíblia com esse intuito de achar mosquitinho, é o que está escrito em Mateus 23. Ou um mosquito, mas engolem um camelo. É lógico que isso aí são outros tempos, né? A gente traz isso para o tempo atual. E como é que Cara, você- isso aqui é valiosíssimo. Como é que você- É pra você virar pra um cara, pra um socialista, e falar assim, mano, vai construir o seu. Você não tem que viver do suor da cara dos outros, não. É isso. Beleza. Virar pra um comunista e falar assim, ó, vai construir o seu. Você não tem que pegar o que é dos outros, não. Vamos lá. Vamos aplicar esse texto nos dias de hoje? Como é que você faz para não cobiçar o meu escravo nos dias de hoje? Hoje a gente não tem escravo. Então o texto voga mais para os dias de Nós hoje. evoluímos. Você entendeu agora que... Não é graças a Deus. Graças ao Thor. Certo? Por qual motivo não é graças a Deus? Porque se fosse graças a Deus, estaríamos nesse sistema aqui ainda. Não. Esse sistema diz... Não, meu querido, nós não estaríamos nesse sistema. Esse sistema foi só para amansar, para trazer consciência. Teria que ter o start, e esse foi o start. Está tentando reinventar a roda, meu anjo. Para você não cobiçar o escravo. Aí como é que eu chego para os homens hoje, nesta mesa, e digo, homens, não cobice os meus escravos. Moisés deixou bem claro isso. Mas eu preciso ter escravos. E aí, como é que eu faço para aplicar esse texto em pleno 5G, em pleno século XXI, 2024? Não tem como aplicar. Não há possibilidade de aplicar. Não. Exceto se você tira escravos e se você coloca a mulher em cima ou alguma coisa aconteça, você tem que mudar o texto. Mas isso aqui... Não tem como aplicar, é óbvio. Esse argumento não é para os nossos dias. Esse argumento, o que a gente extrai dele é a ideia de que não se deve cobiçar o que tu tem. Se tu não tem escravos, hoje em dia é crime ter escravos, hoje em dia é impossível haver um escravo. Então, aplica isso a outras coisas. Ao meu carro, por exemplo, não cobiça o meu carro. A mulher, inclusive, continua valendo, viu? é uma lei. E ela é uma lei perpétua. Então, veja que Deus, nos 10 mandamentos, ele não se preocupa em trazer uma bula para o ser humano. A lei é perpétua. O que é transitório, o que é passageiro, são coisas daquele tempo. A escravatura estava em voga naquela época. Isso foi abolido. Fica a ideia, o espírito da coisa. Está sendo muito literal, meu anjo. Trazendo explicações sensatas para que o ser humano viva em comunidade. Não terás escravos, né? Dá formas de vida, mas não, Deus primeiro se engrandece. Não adorarás outros deuses diante de mim. Por que ele repete várias e várias vezes isso? Porque o homem era inclinado a fazer isso. Nós estamos falando, volto a dizer, de uma sociedade primitiva que era inclinada a fazer isso. Todavia, a gente só trata dos problemas que existem, não dos problemas que não existem. Os problemas que não existem, a gente faz um concílio ético, a gente pensa nas possibilidades. Todavia, aquilo que está acontecendo, a gente trata com seriedade. A gente toca no assunto, não é ignorando o assunto e deixando a coisa acontecer para ser um Deus bonzinho como tu quer. Deus não é. Deus é justo, Deus é santo. Deus não é aquilo que tu pensa que ele é. Ele é o que é. Quero outro Deus. Mas qual é a preocupação dele contra Deus? Qual preocupação esse cara tem? Certo? Não farás imagem de escultura. De novo, ele falando dele mesmo. Sim, o problema que estava acontecendo, o povo era idólatra. Queria que ele tratasse do quê? Tratasse do grão de milho? O povo era idólatra, ele está tratando dos problemas que estavam acontecendo. Na tua casa, tu trata os problemas da tua casa ou da casa do vizinho?
Tu trata os teus problemas, traz ele à mesa da discussão para ser resolvidos. Esse é o ponto que tu não está entendendo. Deus está tratando com o povo dele, o povo que ele escolheu, e é o povo que ele tirou do Egito, o povo que ele fez milagres, o povo que ele abençoou e que agora estava se voltando para outros deuses. Ou seja, tu não fica triste, não ficaria triste, chateado, magoado, se tu fizesse muita coisa pelo amigo teu e esse amigo, enfim, te traísse, fosse se mancomunar com teus inimigos, com os teus oponentes? É a mesma coisa. Seja sensato e justo, meu amigo. Não seja crítico apenas pela crítica. Eu não quero que vocês façam imagem de escultura aí, tá certo? Não estou muito afim disso, não. Olha a preocupação do cara. O cara é muito narcisista. Eu tô falando do cara que desenvolveu e colocou isso aqui pra gente, certo? Então quer dizer, cara, se você percebe que esse livro aqui, ele não deve ser aplicado nos dias de hoje, porque se fosse aplicado daria cadeia. Ele deve ser aplicado, sim, em todas as instâncias. A ideia dele, não a literalidade dele, não como tu estás colocando, mas a ideia, o espírito, porque o espírito é bom. Ele inibe as coisas horríveis que o homem geralmente faz. Tanto é que hoje em dia nós temos presídios. Por quê? Porque o homem está sempre cometendo coisas más. O espírito dos 10 mandamentos é um espírito ótimo, maravilhoso. Cadeia. O nosso Código Penal e o processo penal, o nosso Código Civil, a nossa Constituição Federal, ela não pode se encaixar com esse livro. Ela não só pode, como deve, porque os 10 mandamentos estão superiores à nossa lei. Não superior no sentido de que tenha que ter mais validade, no sentido de que os 10 mandamentos são superiores porque ele trabalha na mente, trabalha no coração das pessoas, trabalha no interno, muda as pessoas de dentro para fora, em refletindo nos 10 mandamentos, em refletindo nas coisas de Cristo, em refletindo na Bíblia, tu se torna uma pessoa melhor. E tu não faz porque apenas vai ser punido. Tu não faz porque tu tem consciência. Nesse sentido, a Bíblia é infinitamente superior. E elas não são antagônicas uma à outra, não. Uma colabora com a outra. Porque de um lado nós temos a lei, o Código Penal, que nos pune, trazendo consequências aos atos errados. E tá tudo certo, eu concordo em número, gênero e grau. Mas tem que haver alguma coisa que nos traga consciência. E o Código Penal, em si só, ele não faz isso. Mas o espírito que há dentro da Bíblia, o espírito, a ideia que tem, é maravilhosíssima, é infinitamente superior, porque muda o homem por dentro, de dentro para fora. Não há possibilidade disso. Então, a gente precisa deixar o livro no tempo dele. Um tempo de Moisés. Moisés... Perfeito, mas por que tu não faz isso? Por que aquilo que é transitório e passageiro tu não deixa? Tá tentando trazer... Está sendo totalmente literal. Um baita de um genocida. Hitler, Mussolini, fichinha dentro de Moisés. Aprendizes. Aprendizes do demônio. Certo? Por qual motivo? Porque esse cara, ele manda exterminar pai e mãe. Irmãos e irmãs. Ele manda você exterminar teus amigos. Colocando assim, de modo sem contexto, aí fica fácil pintar o diabo em qualquer um. Enfim, tem que ter contexto. Agora, se entrar alguém na tua casa, tu não vai reagir, cara? Pois é, Moisés estava se defendendo e estava fazendo conquistas. Nas primitividades das gerações e das civilizações, guerra era a coisa mais comum. Agora, Moisés é o diabo, Alexandre o Grande era anjo, né? Nero e os outros eram santos, mas Moisés, porque está na Bíblia, era diabo. Do peito, gente do peito. Ele diz, aí elimina, corta o mal pela raiz. Eu sempre tive a sensação de que tinha um trabalho, sei lá, uma teoria da conspiração em que entidades estivessem agindo para descredibilizar a palavra, a Bíblia. E então não tem nada disso. A gente não precisa de diabo quando tem pessoas que fazem o trabalho por ele. A Bíblia hoje não pode ser utilizada porque se a gente segue o que está falando aí, para os costumes
E o que a gente tem hoje como sociedade, o que tem aí são crimes. Então não precisaria de nada trabalhar contra a Bíblia. Ela por si só se extermina. Presta atenção. A Bíblia por si só se extermina. Ela por si só se extermina. Perfeito. Mas a cada dia mais pessoas aderem, pessoas têm suas vidas mudadas. Pega um livro de Shakespeare, pega qualquer outra obra literária e larga dentro de um presídio e vê se muda pessoas. A Bíblia continua e segue mudando vidas. E a Bíblia por si só se extermina. Por que então os números falam totalmente ao contrário? Cada dia mais pessoas têm a vida mudada e cada dia mais pessoas aderem a Cristo através da Bíblia. Se ela mesmo se destrói, os números não mentem, meu amigo. Porque qualquer pessoa com bom senso, só precisa ter bom senso. Tá bom. Então quer dizer que esse número de cristão que existe no Brasil e no mundo não tem bom senso. Só ateu tem bom senso. Ele não vai obedecer a Bíblia. Certo? Não vai ouvir vozes de Deus em canto nenhum. Vai ter uma vida psiquiátrica, uma vida neurológica sadia. Certo? Uma saúde física, emocional, intelectual sadia. Sim, aí comete suicídio, se mata. Porque é o que está acontecendo. Certo? Então, a Bíblia, ela é um livro para pessoas selvagens. Desculpe a todos. Sim, é o que eu estou dizendo. Isso que está escrito aí é para pessoas selvagens. Está falando de um povo primitivo. Agora, não fica... Quem pega texto sem contexto faz qualquer pretexto. Tu está isolando e... Enfim, vamos lá. Os que têm a Bíblia como palavra de Deus, mas nunca leram. Certo? Eu acho que não é legal que a gente tenha esse livro como um divisor de águas, ou esteja acima da nossa Constituição. Ela não só é um divisor de águas, como ela continua mudando vidas. Nunca. Isso não pode acontecer. Volto a dizer, elas não são antagonistas, elas não trabalham contra, elas estão unidas. Não tem nada a ver uma pessoa que observa a Bíblia não impede dela observar a Constituição. Pelo contrário, quem observa a Bíblia, de bom grado observa a Constituição. Basta tu olhar as pessoas que são transformadas através da Bíblia. Cara, é só pegar os testemunhos. Quantos e quantos são inúmeros testemunhos de pessoas que matavam, que roubavam, que estupravam e depois que tiveram contato com a Bíblia e com o Espírito Santo de Deus e com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Antes matava, agora não mata mais. Antes roubava, agora não rouba mais. Se há algum livro que faz essa diferença, é a Bíblia. Não tem nenhum outro. A religião tá lá, no teu quarto, certo? Vai lá e adora teu Deus no teu quarto. Agora, você pegar a tua crença particular, criar grupos dele e levar essa tua crença particular, que não tem o menor subsídio teórico ou prático para a vida da sociedade. Meu Deus, cara, essa foi a maior bobagem de todas que tu falou. Vamos lá. Os números falam por si só. E fazer com que as pessoas engulam simplesmente porque vocês são a maioria? Não, isso não é ser humano. Todo mundo faz isso. Não, peraí, isso não é ser humano. Isso é os ateus fazem isso. Tá. O que eu tô falando pra você é que a gente não tem um livro sagrado. A gente, muitas vezes, esses ateus que você tá falando tá lutando por ideologias políticas. Não por causa de um Deus em nome do nada. Ninguém matou em nome do nada. Eu te mato em nome do nada. Questão de tempo. Matam em nome do seu amor, da sua covardia. Matam em nome da sua ganância. Não é em nome do nada. As pessoas fazem isso tudo porque elas têm dentro de si sentimentos tantos que as levam a praticar tantas e tantas coisas. Questão de tempo, matar em nome do nada? Questão de tempo. Tudo bem, você pode estar profetizando isso daí, né? É uma profecia. Pode ser uma é uma profecia. Nostradamus do podcast 13 Já tem pinta. Certo? Mas é isso, cara. Cada religião vai ter o seu fenômeno. É o fenômeno religioso. É a fenomenologia. Certo? É tanto espiritual, mental no caso, psicológico, mas é uma coisa que nós devemos ter em mente. Precisamos de humanização, não de religiosidade, do tal religare.
Religar com o quê, cara? Qual foi o momento que nós fomos desligados? Religar é ligar de novo? Mas Sim, tu tá falando de coisas físicas. Religar e ligar o homem com Deus. O homem foi desligado de Deus quando pecou. É disso. Essa é a ideia principal. Não de coisas físicas. qual foi o dia, qual foi o momento que nós fomos desligados da história com Deus? Quando o homem pecou. Quando o homem deixou de ouvir a voz de Deus e começou a fazer isso que tu está fazendo. Antropocentrismo. Qual foi o momento que teu filho, quando quebrou teus 3 bonecos lá, ficou desligado de você? Perdeu amizade com ele? Nunca. Aí Deus perdeu amizade comigo simplesmente porque uma cobra, que estava no plano dele, aí essa cobra foi lá, convenceu Adão e Eva a comer de um fruto da árvore mágica, certo? Num país mágico. Perfeito. Então tu pega um casamento de 20 anos e aí a mulher trai e aí tu vai ficar tudo numa boa, tu não vai se desligar dela. Traição, né? Traição. Numa terra do nunca. Dá tudo pra pessoa e deixa ela te trair e vê como é que tu vai reagir. E essas pessoas comeram e Deus sabia que ia comer. Aí Deus colocou lá, assim, por exemplo. Tá aqui. Essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Peraí, calma aí. Mas se é a árvore do conhecimento do bem e do mal, de onde foi que Deus tirou essa ideia do mal? Não havia pecado. De onde foi que Deus tirou essa ideia do mal? Já que Deus é perpétuo, Deus é eterno, perpétuo, mas é eterno. Deus é perfeito, e Deus é bom. E Deus é imutável. Então, de onde veio o mal? Silêncio. Não consegue saber de onde Eu veio sei. o mal. Vamos lá. Ele veio, é a contraposição do que é o escuro, por exemplo. Não entendi. Desculpa. O mal alusão seria... Certíssimo. Essa dicotomia está em todos os lugares. O Polo Norte só é norte porque tem o Sul, se não seria polo, nem se polo seria. Essa dicotomia tu encontra em todos os lugares. O mal seria o escuro. O E mal- o escuro não existe. O que existe é a ausência de Vamos lá. luz. Agora vamos pensar sobre isso aí que você acabou de falar? Não é isso? Não, vamos pensar sobre o que você acabou de falar para mim. Vamos só pensar agora. Se você tem entenda bem a minha expressão, todo o quarto está aceso, onde está apagado? Vamos lá, raciocínio lógico. Tá. Tá, perfeito, vamos lá. Mas Todo o quarto está todo aceso. o resto que não está dentro do quarto Não. é apagado. Volte pro quarto, fique no quarto. Tá. Todo O quarto espaço é só o quarto. é só o quarto. Tá. O universo é só o quarto. Beleza. Todo o quarto está aceso, onde ele está apagado? Não tem nenhum lugar apagado. Todo o quarto Você tá aceso. entendeu como é que o seu cérebro volta ao mesmo raciocínio que antes eu elaborei? Sim. Deus é tudo, não é? Como assim? Pronto. Se acontece que não depende só de Deus. Esse é o fato. É que tem pessoas que estão sujeitas a fazer o contrário. Deus deixou a possibilidade de não ter luz, a possibilidade de haver a falta de luz. E o homem foi lá simplesmente e escolheu fazer o contrário. Daí surgiu. Porque senão ele seria um déspota e ele não o é. É isso, livre-arbítrio. Deus é tudo. E é todo. E Deus é luz. Onde estão essas trevas que você acabou de mencionar? As trevas estão na ideia da possibilidade que Deus deu para o homem. Não havia, não existia, mas Deus deu a possibilidade de fazer ao contrário. Ele disse: o bom e o reto é este, façam, e o ruim é aquele. Se vocês fizerem, terão consequências. E o homem foi lá e escolheu, porque Deus não é déspota. A possibilidade, foi Deus quem deu a possibilidade. Não de ser uma coisa linear. Elas estão numa oportunidade. Não. Vamos lá. Não existe Até então, oportunidade. Deus porque é é perpétuo. exatamente o que você falou. Todo o quarto era luz. Realmente. Todo quarto é luz, então. Então não tem o mal. Ué, não, é só você trabalhar Não tem o mal mesmo. Então, eu estou concordando. Não tem o mal, mas existe a possibilidade do mal. Porque Deus deixou a possibilidade do erro, do engano, o erro da pessoa cometer o mal. A pessoa escolheu o seu caminho. Isso é escolha. Deus é tão justo que ele deixou a possibilidade. E o homem, fazendo o que sempre faz. Com isso. Ah, legal. Tudo é luz. Tudo é luz. Até, inclusive, a ciência não explica isso.
né? A física explica isso, a física quântica explica isso, das questões das possibilidades, do experimento que foi feito, onde o observador, quando não observa a matéria, o fóton agia de uma maneira e quando não era observado agia de outra. Então tudo está na possibilidade, existem infinitas possibilidades. Deus deu infinitas possibilidades para o homem. E lógico, cada uma das suas escolhas com as suas consequências. E não tem o mal. Só que depois do momento. É a voz da morte. Não, isso é muito legal. Depois do momento em que você prova o fruto, é que surge o mal, mano. Como é que é o negócio? Depois que você prova o fruto, é que surge o mal. Não, é nesse momento que surge a ausência da luz. Como não? A narrativa diz isso. Está dizendo que não. Vamos ver o teu argumento, então, para dizer que não. Tu está refutando um fato. Até então, tudo realmente foi luz. Não. Vamos lá. Entenda bem. Se você agora colocar um objeto desconhecido no plano de tempo e espaço de Deus, é um corpo... Como é que é o nome daquela coisa? Que a gente coloca que o organismo não reconhece, é um objeto desconhecido, como é que é? Que o corpo... Você coloca alguma coisa e o organismo rejeita isso. Corpo estranho. Um corpo estranho. A treva não haveria possibilidade de existir na luz intensa. De onde que ela viria? Quem queria? Deus não pode ter criado ela. Como que não haveria possibilidade? Se Deus foi quem deu a possibilidade. Deus deu a escolha. É uma ideia, era algo abstrato ainda, algo que não tinha sido, que não tinha se efetivado, mas como possibilidade existia, tanto que o foi. Foi o capeta. Ele também não poderia ter criado porque ele é perfeito. Não, ele não é perfeito. Tanto que entrou nele. Orgulho, a possibilidade entrou nele. Tanto que foi ele que foi levando. Essa é a astúcia do diabo, que inclusive está por trás da tua fala. Ele era blindado de tudo. Ele não pode ter criado. Então assim, entenda. Vamos pensar aqui ó. Deus aqui foca nesse papel aqui agora, para ver se eu consigo. O mal não foi criado. O mal não é uma criação. O mal é uma consequência. Consigo desenhar isso. Acho que não pega. Não pega, tudo bem. Vamos lá. Se você levantar assim, acho que vai pegar depois que você desenha. Todo papel é branco. Todo papel é branco. Certo. Onde está o preto? Tu tem uma caneta na tua mão. Tem uma possibilidade de riscar ou não riscar. No momento em que tu riscar, ela deixa de ser todo branco. Não tem. Deus é bom e Deus é onipresente. Onde existe um espaço para que esteja o ruim? Na oportunidade, na escolha, na consequência da escolha. Simples assim. Simples. Não tem. Não tem, meus amigos. Então vocês chegaram à péssima concepção de ateísmo. Ainda não. Ainda não? Não. Tem um martelo de Thor. Esse espaço... Thor mesmo destruído. Thor chama seu martelo. Sim, agora ele não deixa o outro falar. Tá satirizando, brincando. E vai renovar, vamos lá. O digno consegue levantá-lo com uma opção, que é exatamente o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Não existe. Não existe escolha. Tu não escolhe. Tu não escolhe estar casado ou não. Tu não escolhe trabalhar ou não. Tu não escolhe trocar de roupa. Livre-arbítrio não existe. É uma fantasia abstrata da nossa mente. Eu pensei que tu ia trazer um argumento melhor. Uma coisa tão factual e é ruim. Não serve. Não serve só porque existe. Só porque é um fato. Dentro da minha cabeça, eu tô achando que eu tô tentando confrontar desde isso só pra dar um assunto aí. Eu tô ligado. É isso, gente. É isso. Vamos ficando por aqui. Tire as suas conclusões e até a próxima.